Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova cinza do Enem 2020. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 138 que trata de função exponencial. Bora lá? Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, no fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, em que T é o tempo medido em ano. Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T. E Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi qual desses aqui? Foi o fóssil 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Pessoal, veja que nós temos um texto grande aqui. E desse texto grande nós vamos tirar aqui a fórmula, que é Q de T, é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, a pergunta, aqui a tabela e as nossas alternativas, e vamos colocar tudo aqui novamente. Então, o que nós queremos? O fóssil mais antigo. Aqui está a tabela, as alternativas e aqui a fórmula. Como nós estamos querendo saber qual que é o fóssil mais antigo, então nós precisamos determinar aqui esse T, que vai ser a idade do fóssil. Mas vamos dar uma melhorada nessa fórmula aqui. Repare, eu tenho aqui, Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Então nós vamos escrever Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Como eu tenho esse número 2 elevado a um expoente negativo, é o mesmo que escrever 1 sobre esse mesmo número 2 elevado ao mesmo expoente, só que agora positivo. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a T sobre 5.730. Agora repare, esse número aqui, essa potência, ela está no denominador. Então eu vou passar ela para cá, e como aqui ela está dividindo, ao passar para cá nós vamos passar multiplicando. Então vai ficar 2 elevado a T sobre 5.730 vezes Q de T é igual a Q0. Esse Q de T está aqui multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Portanto, eu vou ter 2 elevado a T sobre 5.730, que é igual a Q0 sobre Q de T. Então, veja, nós pegamos essa equação e transformamos nessa equação, e repare que essa equação é uma equação exponencial. E nessa equação exponencial, perceba que minha base aqui no primeiro membro é 2. Então, para que essa igualdade se verifique, eu preciso que esse quociente aqui seja uma potência de base 2. E repare que esse quociente ele é formado de um Q0 e um Q de T que estão aqui na tabela. E notem que tanto o Q0 quanto o Q de T são potência de base 2. Repare, 128 é o mesmo que fazer 2 elevado a 7, 256 é 2 elevado a 8, 512 é 2 elevado a 9, 1024 é 2 elevado a 10, 2048 é 2 elevado a 11. Agora o Q de T, 32 é 2 elevado a 5, 8 é 2 ao cubo, 64 é 2 à sexta, 512, 2 a 9 e 128, 2 a 7. Então nós precisamos determinar aqui esse quociente, essa divisão. Então eu preciso determinar a divisão de Q de 0 por Q de T. Então nós vamos pegar o Q de 0 aqui do fóssil 1, que foi 2 elevado a 7, e vamos dividir pelo Q de T dele, que foi 2 elevado a 5. Repare que nós temos aqui um quociente de potência de mesma base. Então nós devemos conservar a base e subtrair os expoentes. 7 menos 5, 2. Então o resultado disso aqui vai ficar a potência de 2, 2 ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vai ficar então 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 3. Novamente, conservo a base que é 2 e vou subtrair os expoentes. 8 menos 3 vai dar 5. Aqui também, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 6. Eu vou conservar a base 2, 9 menos 6 elevado a 3. Aqui vai ficar 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 9. Conserva a base 2, 10 menos 9 aqui vai dar 1.
E finalmente nesse último, que vai ser 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 7, conserva a base 2, 11 menos 7, 4. Então repare, nós já efetuamos essa divisão aqui para cada um dos fósseis. Para o fóssil 1, para o fóssil 2, o 3, o 4 e o 5. E encontramos esses resultados. Agora é só calcular a idade. Para calcular a idade, nós vamos utilizar essa fórmula. Então, para o fóssil 1, qual vai ser a idade? Devemos utilizar essa fórmula aqui. E essa fórmula fica 2 elevado a t sobre 5.730, que é igual a esse quociente aqui do fóssil 1. Qual foi o quociente que eu encontrei do fóssil 1? Foi 2 ao quadrado? Então, repare, eu tenho essa equação exponencial. E nessa equação exponencial, perceba que as bases estão iguais. Se as bases estão iguais, então os expoentes também são iguais. Portanto, t sobre 5.730 deve ser igual ao outro expoente, que é 2. Esse 5.730 está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, nós vamos ter que t é igual a 2 vezes 5.730. Dessa forma, a idade do fóssil 1 é 2 vezes 5.730. Agora, nós vamos calcular a idade para o fóssil 2. O mesmo raciocínio. Eu vou pegar a fórmula aqui, que é 2 elevado a t sobre 5.730, que é igual ao quociente que eu obtive do fóssil 2, que foi 2 elevado a 5. As bases aqui também estão iguais, então os expoentes devem ser iguais. Logo eu tenho t sobre 5.730 deve ser igual ao expoente aqui, que é 5. Esse 5.730 está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, então eu vou ter que t é igual a 5 vezes 5.730. Agora, pessoal, perceba que eu não preciso fazer essas contas aqui para todos os outros fósseis, ou seja, para o fóssil 3, o fóssil 4 e o fóssil 5. Notem que eles obedecem a um determinado padrão aqui. Repare, o fóssil 1, qual foi o tempo, qual foi a idade que nós encontramos para ele? Foi 2 vezes 5.730. E para o fóssil 2, qual foi a idade, qual foi o tempo dele? Foi 5 vezes 5.730. Repare, 5.730 é constante. O que está alterando aqui é apenas esse número. Olha só, o número que está multiplicando é esse 2, é esse 5. E repare que esse 2 para o fóssil 1 foi exatamente o expoente do quociente que eu encontrei do Q de 0 pelo Q de t. Veja que aqui é 5, que é exatamente o expoente do quociente dele, que é 2 elevado a 8 por 2 elevado a 3. Assim, para o fóssil 3, eu vou seguir o mesmo padrão. Qual foi o expoente dele aqui? Não foi 3? Então vai ser 3 vezes 5.730. Para o fóssil 4, qual vai ser a idade? Nesse caso agora foi 1 vezes 5.730. E finalmente para o fóssil 5, que aqui o expoente foi 4. Então vai ser 4 vezes 5.730. Como eu quero é o fóssil mais antigo, basta verificar qual desses aqui apresentou o maior produto. E o maior produto foi esse aqui, ó, 5 vezes 5.730, que corresponde ao fóssil 2. Assim, a alternativa correta, letra B, show de bola, belíssima questão essa, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!